Chegou uma pergunta aqui, acho que eu vou até fazer ela diretamente para o Braulio, que tenha mais experiência nessa área, né? Pessoal, sou advogado e atuo em São Paulo. Em uma das comarcas que eu atuo, está extremamente lenta em razão da grande escala de processos. Talvez a implantação de RPAs é uma possível solução, só que isso é complicado, né? Não dá para uma vara criar um RPA só para ela, né? Como é que fica isso dentro do tribunal, quando um lugar em especial, uma vara tá lenta, o Braulio? São vários fatores, né? Não dá para dizer assim, vamos só usar RPA aqui. Tem que entender qual é a capacidade de trabalho dessa vara, se o número de servidores é adequado, se o número de juízes é adequado, se os procedimentos adotados pelo juiz ajudam ou não, os procedimentos adotados ajudam ou não a fluidez do processo, né? Eu estou agora como tutor num curso da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, num curso sobre administração de varas do trabalho, né? Em que a gente está discutindo isso com os juízes. Então, toda vez que um juiz toma uma decisão no processo, essa decisão dele ele não vai, do ponto de vista da parte, ele vai direcionar ou não aquela sua pretensão. Mas do ponto de vista da atividade burocrática cartorária, aquela decisão do juiz pode significar um ato processual, uma atividade ou 10, dependendo de como ele direciona o processo. Então, mesmo que o juiz não queira, ele é o gestor do processo quando ele toma uma decisão interlocutória, por assim dizer. Então, não dá para dizer que seja assim, mas vamos imaginar que seja uma vara que funcione redondinho, quadro qualificado, mas explodiu, né? O número de demandas e tal. Aí a RPA ela é um conceito que tem várias abordagens. Você precisaria analisar como aquilo ali funciona. Então, no nosso caso, por exemplo, aqui do tribunal, a tecnologia que nós temos permitiu que a gente usasse RPA usando uma ideia de microserviços, em que a gente tem um motor que conversa com o sistema, com vários sistemas fazendo coisas. Alguns usam RPA usando soluções que simulam o agir humano na frente da tela. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um browser, eu tenho soluções de RPA que eu posso configurar e que ele vai fazer a mesma coisa, clicando aqui, clicando ali, copiando e tal, e etc. E nós já temos experiências em vários lugares que os próprios servidores acabaram fazendo isso. A própria advocacia usa isso, né? Vocês devem ter soluções aí de mercado, de RPA, e que ao invés do advogado ter que preencher o formulário de uma petição, ele anexa, o robô pega aqueles dados e vai lá e faz ele a petição, né? Isso. Então, teria que entender como essa vara funciona, né? E fazer uma análise. Essa que está. A tecnologia nunca pode ser vista por ela mesma. Mas a tecnologia, assim, neste caso eu vou usar RPA. Nesse caso eu não vou usar tecnologia nenhuma. Nesse caso aqui eu vou melhorar qualificar melhor o meu quadro de pessoal. Enfim, vai depender muito do problema que se tem, assim, precisaria analisar. Sem consultar os autos, doutor Marcos, eu não tenho como dar uma decisão nesse momento. Tá certo. E se a gente vai lá despachar com o juiz e pergunta alguma coisa, ele fala assim, doutor, eu não posso pré-julgar, se eu tenho que fazer o peticionamento e aguardo a minha posição. Né, mas essa é a questão. Eu acho que o Gustavo falou algo aí que eu queria ressaltar, que a grande fronteira para nós são os dados, né? Então, se nós conseguimos melhorar isso, nós podemos fazer muita coisa, né? Então, de trabalhar com isso. Por isso eu mencionei os projetos do DataJude e do Codex, que é a ferramenta de extração, e DataJude, que é a ferramenta de consolidação disso, né? Então, que é quando nós, no judiciário, internamente, né, podemos trabalhar melhor com isso. Esse é o problema dos robôs, né, que de vez em quando ele foge da nossa... E a gente não consegue reverter a situação, por quê? Porque o robô manda, a tecnologia mandou. Mas alguém disse para ele assim, alguém falou lá, quando for 10 horas você fecha a inscrição. Não, a culpa é humana, a culpa é humana. É a mesma coisa quando a gente discute o viés dos algoritmos, né?
o viés não é dos algoritmos, o viés é nosso, né? Porque de alguma forma ou outra nós passamos o nosso viés para o código. Então o código ele representa quem criou aquilo. E é óbvio que ele vai começar a propagar isso a partir do momento que ele estiver em funcionamento. Eu acho que o que o Gustavo colocou, eu acho bem interessante, que é a questão da preocupação dos dados, né, da privacidade, com o uso de inteligência artificial. Isso também é outra preocupação que eu tenho a respeito de como vai ser utilizado aquilo que eu disse, a disparidade de armas também vai para esse aspecto, né? Não só a disparidade de armas entre eu argumentando com uma máquina, né, a qual eu não tenho o conhecimento de como ela vai usar os meus argumentos, eu, advogado Miguel Ramos, argumentando no judiciário, né, que a argumentação jurídica ela vai mudar totalmente a partir do momento que a gente tiver inteligência artificial julgando processos, vai mudar totalmente, né? Mas também eu como essa máquina utiliza os meus dados. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Eu comecei a trabalhar com a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, depois até parei de trabalhar com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu vejo que por aí a gente tem, principalmente dentro do setor público, um descuidado muito grande em relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e uma sorte também muito grande do setor público em relação aos dados, né? E vejam bem, imaginem uma das coisas que o Braulio colocou, que eu acho fundamental, o desenvolvimento de aplicações por parte do judiciário, a política do judiciário é de que o judiciário faça. Por quê? Porque vocês vejam bem a quantidade de dados que o judiciário traz para dentro, né? Que são colocados dentro do judiciário e a responsabilidade que o judiciário tem com relação a isso. Então, é óbvio que essas aplicações, o judiciário tem de ter um cuidado muito maior em relação ao desenvolvimento dessas aplicações e o tratamento desses dados. Mas vejo que muitas vezes essas adequações à Lei Geral de Proteção de Dados, o deixar claro como vão ser usados os dados, esse tipo de coisa. Uma das coisas que já se nota, por exemplo, que até também por questões de automação, a gente vê que assim, algumas situações de má-fé, onde as pessoas distribuem mesmas ações em diversos locais para tentar... ali é mais fácil do que aqui, vamos jogar, depois eu peço baixa, eu faço isso. Hoje, os sistemas já conseguem identificar, né, essas situações e sem problema nenhum. É óbvio que eu estou falando de atuações de má-fé, mas a partir do momento que eu tiver mesmo atuações de boa-fé, como esses cruzamentos de dados podem se dar dentro de sistemas de inteligência artificial. O Gustavo colocou uma coisa muito importante, que eu também cito muito. Quem faz, quem comanda, quem calibra, quem treina, quem dá o norte final, porque tudo isso implica em como essas decisões vão ser. E tudo isso vai implicar na minha vida, na vida de todos nós. Né? Como o Braulio disse, quando ele começou a falar, a importância que hoje assume o tema da inteligência artificial da nossa vida, na regulação da nossa vida. Ou seja, o Big Brother que a gente está vivendo hoje e outras situações mais. Então, tudo isso são pontos que eu acho que antes do judiciário começar a tratar de colocar em funcionamento sistemas de inteligência artificial inteligentes para fins de decisão, é necessário que a gente tenha um debate muito grande. Sob pena de esse neopositivismo, o neopositivismo que vai gerar, né, o excesso, a segurança tão almejada e a celeridade tão almejada vai provocar um grande esvaziamento do judiciário, né? Como o único meio que eu tenho de solução de conflitos dentro de um Estado democrático de direito que visa a paz. Tá? Eu posso ter outros meios, a justiça pelas próprias mãos, né? Mas agora o judiciário, no meu ponto de vista, ele, com a inteligência artificial, ele vai cair num vazio,
né? Vai haver uma redução, é tão almejada redução de estoque por parte do Poder Judiciário, né? Vai haver um engessamento tão grande das decisões que nós vamos acabar não buscando mais o judiciário como meio de solução de conflitos. Que a gente já começa a ver hoje, né, de certa forma, até com a intenção do judiciário, não que não sejam válidos, mas com a aplicação de meios alternativos de soluções de conflito, que muitas vezes são muito mal empregados, né, as ODR, né, as ADRs, ODRs, que são muito, que eu vejo, pelo menos eu tenho algumas críticas com relação a essas aplicações dentro do judiciário. Né, mas eu vejo uma situação um pouco mais preocupante, né, que me preocupa muito, mas e eu vejo que o que nós vamos fazer com os 27 mil postos de juízes que nós temos, né, com os 1.300.000 advogados que nós temos, a partir do momento que a gente ficar com uma argumentação e uma litigância eminentemente de máquina. Tá? Então, isso vai ser o nosso futuro, ele é tão obscuro quanto a política de transparência que o judiciário usa quando se trata de inteligência artificial e utilização de dados que ela tem.